Olá, o TVR Esporte sempre mostra para você o esporte por ângulos diferentes, por ângulos pouco mostrados. No último dia 22 foi comemorado a data de um elemento importante à vida, o Dia da Água. E o TVR Esporte de hoje vai tratar de um assunto importante que é o esporte como ação de meio ambiente. Para navegar conosco nessa história, estamos recebendo no nosso estúdio o senhor Pedro Luiz Almenara, o Zico, presidente da ONG Caturros Navegantes. Tudo bem, Zico? Tudo bem. Zico, o que é exatamente a ONG Caturros Navegantes? Fala para os nossos telespectadores como que foi criada essa ONG, o que significa a ONG Caturros Navegantes. A ONG Caturros Navegantes, na verdade, começou com um grupo de 4 amigos. Esses amigos resolveram fazer um passeio pelo Rio Sorocaba por esporte e lazer. E marcaram isso daí para fevereiro de 2006. E nessa conversa do boca a boca, no dia do evento, existiam mais de 15 embarcações para fazer um trecho do Rio Sorocaba. E dessa maneira começou o grupo Caturros Navegantes. O que quer dizer a palavra Caturros Navegantes, Zico? A palavra caturro, na verdade, ele é um termo náutico. Significa o movimento do barco de proa para popa, longitudinal. Então, quando o marinheiro está com o barco navegando e ele bate de frente com as ondas, ele costuma dizer que estamos caturrando a 1,5 m. E isso define se o mar está bravo, se o mar está calmo. Então, a palavra caturro tem essa definição técnica. Tá certo. É de pessoa valente, né? Pessoa valente. Tem uma outra aí que diz que é pessoa birrenta, né? Pessoa birrenta. Minha avó diria que a pessoa é birrenta. Mas o nosso termo é voltado para o termo náutico mesmo. Tá certo. Aí, caturro navegantes, como nós fazemos a navegação, achamos interessante a palavra forte e colocamos o nome do grupo de Caturros Navegantes. Ok, Zico. E o projeto começou assim, com um grupo de amigos, e quando que vocês se engajaram e decidiram ajudar no combate à poluição, ou seja, no trabalho de orientação, de incentivo à despoluição do Rio Sorocaba? Isso não foi repentino, isso foi acontecendo aos poucos. Porque em 2006, quando o pessoal desceu esse trecho do Rio Sorocaba, de aproximadamente 20 quilômetros, eles acabaram gostando dessa aventura. E resolveram então descer o rio em toda a sua extensão até Laranjal Paulista. Tudo isso ainda voltado só para o lazer e aventura. Mas no decorrer do tempo o pessoal foi gostando do Rio Sorocaba e achou interessante de que o grupo poderia fazer alguma coisa para ajudar o Rio Sorocaba em prol do Rio Sorocaba. Então foi aí que começou que o Caturro se engajou. Aí surgiu a ideia de formar a ONG Caturros Navegantes voltada para o meio ambiente, em especial para o Rio Sorocaba, que é o nosso quintal. Aí nasceu a ONG. Aí nasceu a ONG, foi fundada em setembro de 2008. Em setembro de 2008. Setembro que surgiu de 2008. Lá atrás em 2006 com um passeio entre amigos. Por esporte. Do esporte. Exatamente. Tá certo. E quando, Zico, quando que vocês fizeram a primeira descida do Rio Sorocaba? Que vocês trouxeram com vocês as autoridades, que vocês chamaram as entidades representativas de classe, a sociedade como um todo a fazer parte desse trabalho brilhante, que é esse trabalho em prol da despoluição do Rio Sorocaba? Nessa primeira aventura que eles fizeram em fevereiro, já tinha autoridade envolvida, que o pessoal achou interessante e estava começando aquele ciclo de despoluição do Rio Sorocaba que iniciou-se em 2002. Então, tudo isso estava fervilhando, na verdade. A despoluição do Rio Sorocaba já era uma meta. E como tinha um grupo que ia navegar pelo Rio Sorocaba, isso chama a atenção. Então, as autoridades também se aproximou do grupo já a partir daí. Mas o primeiro trabalho oficial mesmo que nós fizemos foi uma filmagem do Rio Sorocaba, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Votorantim e a Uniso. Nós fizemos então a filmagem do Rio Sorocaba em toda a sua extensão, nos seus aproximados 260 quilômetros. Tá certo. Zico, você me contava nos bastidores, numa pré-conversa, porque Votorantim também se engajou nisso, né, a cidade de Votorantim, sim, porque o Rio Sorocaba como um todo. Vocês também tiveram na nascente, não é nascente, né? O Rio Sorocaba não tem nascente. Não, a Sorocaba não tem nascente. Ao contrário do que muita gente pensa, o Rio Sorocaba ele não tem nascente como o Rio Tietê, como o Rio São Francisco. O Rio Sorocaba é formado por 2 outros rios, o Sorocamirim, que vem da região de São Roque, e o Sorocaba Sul, que vem da região de Cutia e Ibiúna. Esses 2 rios, eles se encontram ali, no lado poente da Serra do Mar, a 900 metros de altitude, ali na região de Ibiúna. E nesse delta, nessa confluência, é que é o marco zero do Rio Sorocaba.
Tá certo. E aonde é o trecho, Zico, nessa experiência do Caturros, desde essa formação da confluência desses dois rios que formam o Rio Sorocaba, qual que é o trecho mais poluído desse pedaço? O trecho mais poluído era o trecho de Sorocaba. Ótimo, era. Era, não é mais. Ótimo. Perdeu esse trono aí. Que maravilha, né? Porque Sorocaba já está com 95%, 94% de todo o esgoto tratado. E hoje o ranking está lá pelo lado de Biúna e a represa de Tuparananga. Era até uma dúvida do nosso cinegrafista aqui, se o Rio Sorocaba estava apenas a 5% de despoluição. Então é verdade, Zico? É verdade isso daí, sim. É verdade, sim. É verdade isso. O Rio Sorocaba, aqui em Sorocaba, foi construído 2 emissários em torno do rio, cada emissário de 18 quilômetros de extensão, e todo o esgoto de Sorocaba está direcionado para esses emissários. E através de bombas de elevação é levado nas 6 ETS que existem, as estações de tratamento. Então realmente Sorocaba saiu na frente com esse tratamento de esgoto, está faltando 5% só, que vai ser concluído recentemente agora, que é a estação da Aparecidinha. O trecho, essa estação da Aparecidinha é o último trecho de Sorocaba que lança o esgoto num afluente de Sorocaba, que é o Rio Grajaú. Zico, o Rio Sorocaba ele é extenso. Sim. Né? Ele tem quantos quilômetros, Zico? Aproximadamente 260 quilômetros. São números importantes para o nosso telespectador. 260 quilômetros. Passa por quantas cidades? Ele sai lá de Ibiúna, atravessa Ibiúna, né? Depois vem a represa de Tuparananga, desce a Serra de São Francisco, passa por Votorantim, Sorocaba, Iperó, Tatuí, Boituva, Serquilho, Cesário-Lange, Jumirim e por último deságua no Rio Tietê, em Laranjal Paulista. Levando o nome Rio Sorocaba. Rio Sorocaba. O nome de Sorocaba. Aí ele é o principal afluente, ele é o maior afluente da margem esquerda do Rio Tietê. Isso é importantíssimo. Dessas cidades todas por onde ele passa, Sorocaba tinha o trecho mais poluído. Hoje não mais. Não mais. Mas as demais cidades não fizeram o mesmo trabalho, vem buscando fazer esse mesmo trabalho como Sorocaba. O Caturros também busca essas informações, o Caturros também tenta orientar essa equipe, esse pessoal todo, né, Zico? Sim, a gente sempre está conversando com esse pessoal que está diretamente envolvido com a despoluição do Rio Sorocaba. É uma meta do Estado de São Paulo, é uma meta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê. Todas as cidades da bacia de Sorocaba, que são mais de 5.000 km² de bacia, todas as cidades envolvidas, 34 cidades envolvidas no município, estão com esta meta de até 2007 despoluir totalmente o Rio Sorocaba. Então vem acontecendo de forma gradativa. Você pega, por exemplo, a região de Ibiúna, não é uma região fácil de tratar o esgoto. Por quê? Porque lá existem vários córregos que desembocam no Rio Sorocaba. Tem o Paruru, tem o Ressaca, tem o Campo Verde, tem o Carafá, tem o Rio Una. São todos rios que estão embrenhados dentro da cidade e na parte rural. Então veja, para você fazer os emissários e coletar os esgotos desses córregos, é mais difícil do que fazer em Sorocaba, por exemplo, que é uma linha reta. Ok. Zico, nós vamos voltar no segundo bloco com você e também teremos a presença de um outro convidado para gente, que também é participante da ONG 14 Navegantes, para a gente continuar falando mais desse trabalho importante e sério que é a despoluição do Rio Sorocaba e o cuidado com a nossa água. Voltamos já, não saia daí. Muito mais que rodízio.
Olá, estamos de volta e hoje o TVR Esporte, para você que está chegando agora, está tratando do esporte como instrumento de ação ambiental. E para navegar com a gente nessa viagem nas águas do Rio Sorocaba, estamos aqui com a presença do Pedro Luiz Almenara, o Zico, presidente da ONG Caturros Navegante, e também agora contando com a presença do Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado e esportista náutico. Dr. Luiz, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Bolinho, ao Pedro, meu presidente, uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, tentando elucidar alguns pontos da navegação, do esporte, do lazer, que nós temos aqui a represa do Pararanga e praticamente todo final de semana, quando do calor, né, a gente vai lá e frequenta a represa. Doutor Luiz, o senhor que saiu do fórum correndo e nos deu o prazer de receber o nosso convite, veio aqui participar com a gente, nos fala, você, Luiz, você é praticante de esporte náutico, quando você não está no caiaque, você está no jet ski, quando está no jet ski está num bote, mas sempre ir buscando praticar esse esporte. Sem dúvida, minha cidade é de Botucatu, eu cresci frequentando rios daquela região, Rio Pardo, várias vezes pescando, nadando, e retornei agora naquela região também caiacando, no Rio Pardo, ali na região de Bauru, do Botucatu, e também saí de Capão Bonito e fui até Avaré também pelo Rio Paranapanema. Então é uma constante na minha vida. E agora aqui em Sorocaba, passando isso para o meu filho também, com a represa, aí a bela represa da Light, do Pararanga, transmitindo esse esporte, esse lazer para ele, seja caiaque, seja canoa, seja também de jet ski, e também participando das incursões no Rio Sorocaba com o grupo Caturros Navegantes, que sou um novo membro aí. Exatamente. Quando que você conheceu o grupo, Luiz? Quando que você se engajou nesse projeto? Quando você conheceu o Zico, né? Que o Zico é contagiante, né? Nós também tivemos lá participando, vamos falar daqui a pouco disso, né, Zico? O Zico realmente contagia, ele realmente traz você com ele, não tem como, né, fugir. Quando que você conheceu esse projeto? Sem dúvida, faz mais ou menos 2 anos, estava conversando com o Zico agora há pouco, em 2012, por intermédio do Sandro Ribas, que é um caiaqueiro, ele faz grandes travessias, né, com o filho. Ele fez Lagamar, ali na Jureia, né, e também fez do Rio para São Paulo. Então foi através dele que eu conheci o grupo Caturros, o Zico, que sem sombra de dúvida, uma pessoa maravilhosa, me recebeu na casa dele no primeiro dia, contou toda a história. Então tem o aspecto do lazer, o aspecto também do esporte, que é muito saudável, né, mas tem um aspecto também ambiental, que a gente acaba desenvolvendo e transmitindo para outras pessoas, né, que isso que é o importante. Tá certo. Zico, o Luiz então também foi mordido pela mosca do Caturros, né? Assim como nós tivemos lá também em sua casa, você também nos recebeu muito bem. Eu quero agradecer até o carinho, o carinho pelo como você recebeu a nossa equipe em sua casa, o carinho também quando nós estivemos lá na descida do Rio Sorocaba, o carinho com que você nos recebeu, tá? Então o Luiz foi lá e foi picado pela mosca, tomou aquele cafezinho lá da sua esposa e não teve mais como fugir. Foi fácil, né? Foi fácil porque ele já gostava do esporte, ele já gostava de caiacar, né? Então quando ele conheceu o grupo e a gente conversou um pouco sobre o grupo e a intenção do grupo, imediatamente ele se associou e ficou participando e está até hoje com a gente aí, e já é um caturro nato, já é veterano. Nato. Sim, eu vi nas fotos que vão estar no programa, nós vimos lá todas as indumentárias, o homem se transforma, né? O homem ele se transforma. se desveste do terno e gravata. Ele tira esse terno aqui, veste a documentária do Caturro e vamos descer o rio. Vamos falar, Zico, agora da questão da descida do Rio Sorocaba. No último dia 22, dia da água, né, também dia do Rio Sorocaba, né, que aproveita a mesma data, o Caturros fez mais uma vez a descida do Rio Sorocaba, contando com todos os seus participantes, contando com a gente, nós que estivemos lá, mais uma vez quero agradecer. E também teve o envolvimento das secretarias, da Municipalidade de Sorocaba e Votorantim, do SESC. Conta-nos um pouco dessa descida. Então, todo dia 22 de março de cada ano é comemorado o Dia Mundial da Água, e Sorocaba pegou carona nessa daí e colocou também como Dia do Rio Sorocaba. Então a Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba promove esse passeio que já é tradicional no Rio Sorocaba. E esse passeio é feito num trecho de aproximadamente 4 quilômetros dentro da cidade de Sorocaba. O Grupo Caturros Navegantes sempre está junto com a Secretaria nesse passeio. E agora, no último dia 22, nós aproveitamos o passeio para cumprir o nosso calendário.
que o nosso calendário de 2014 é descer o Rio Sorocaba pela 4ª vez. E nós já fizemos algumas etapas, 2 etapas. Então nós pegamos esse gancho do Dia da Água e concluímos a nossa 3ª etapa. Então nós descemos o Rio Sorocaba, esses 4 quilômetros, e fomos até a Avenida Itavuvu. E aí concluímos então o trecho de dentro da cidade de Sorocaba. Doutor Luiz, você como praticante, como esportista náutico que é, já desde lá dos seus primórdios na cidade de Botucatu, é isso? Isso, então, minha terra querida. Qual a importância, né, para o nosso telespectador dessa ação mesmo, desse envolvimento do atleta, do esportista, num projeto sério como esse? Sem dúvida, fora... Você que também trouxe o seu filho para o projeto, Sim. ou seja, já ensinando as novas gerações, qual que é a importância de que isso seja dado continuidade? Sim, fora o aspecto físico que você está se exercitando na água, remando, né, um benefício que, sem sombra de dúvida, é fundamental. Então, o aspecto do contato com a natureza, ele é muito importante, reconfortante e revigorante, né? Então, eu sinto muito isso, especialmente nas descidas em que eu passo 4, 5, às vezes 6 dias acampado na beira do rio, né? O silêncio, os animais, a fauna, a flora, né, que você observa. Então, isso te traz um benefício imediato. Você sai da beira do rio renovado, revigorado. E a importância para as futuras gerações, especificamente meus filhos ou outras crianças que porventura tenham contato ou que estejam vendo essa reportagem, de fundamental importância, por conta que nós precisamos preservar o meio ambiente. E a água é fundamental nos dias atuais. Então, também ensinar essa cultura da preservação, porque nós que somos do Caturros Navegantes, também temos esse viés ambiental e trabalhamos pela não poluição das águas. Tá certo. Zico, nós vamos continuar no 3º bloco, mas para terminarmos esse segundo, o Caturros não faz despoluição, para que fique bem claro para o nosso telespectador. Ele faz um trabalho de conscientização. Quais são os 3 tipos de poluição, Zico, de água do Rio Sorocaba? A principal e a mais grave é o esgoto residencial. Em segundo lugar, tem as indústrias que captam a água do rio, refrigeram seus equipamentos e às vezes usa até como matéria-prima, e depois devolve essa água de uma forma poluída. E a terceira poluição, que é a mais comum, é a poluição difusa, que é a poluição causada pelo ser humano, que acontece dentro das cidades. Então, quando chove, toda essa água, dessa enxurrada é levada para o rio, e ela leva tudo o que tiver pela frente. Garrafas PETs, maço de cigarro, enfim, tudo aquilo que a população joga. Okay. E o Caturros Navegantes está imbuído agora nesse sentido de conscientizar a população para que ela preserve mais o Rio Sorocaba, não jogando lixo no chão, jogando sempre lixo no lixo. Tá certo. Nós vamos voltar no 3º bloco para falarmos um pouco mais dessa ação exatamente de conscientização e aonde a população pode colaborar e aprender um pouco mais com a gente aqui, como evitar como facilitar para que seja concluído esse 5% de despoluição do Rio Sorocaba, ok? Ok. Continue com a gente, espero que você esteja gostando. Voltamos já. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Pizza frita, só da vovó. Vó Maria, pizza frita. É uma delícia. Ligue 3232-5953. Pra você saborear. Vó Maria. E se não tiver aquela que você mais quer, não esquenta não. Vó Maria, pizza frita, montar pra você. Vó Maria, pizza frita. O TBR Esporte está de volta e aqui no nosso estúdio, navegando com a gente nesse assunto no esporte, como o desenvolvimento de projeto ambiental e despoluição do Rio Sorocaba, o Pedro Almenara, o Zico e o Dr. Luiz Henrique Ferraz. Zico, falamos no segundo bloco sobre os tipos de poluições.
A mais séria, eu acho, para uma cidade do porte de Sorocaba, é a poluição difusa. Sim. Não? O que é exatamente a poluição difusa, Zico? A poluição difusa, ela vem, por exemplo, do escapamento de carro, é uma poluição difusa. As gotículas de óleos que caem no chão, quando chove, essa chuva leva esse óleo para o rio. Isso é um exemplo de poluição difusa. Todo e qualquer lixo jogado nas ruas, Papel de bala do papel carro, de bala, o copinho cigarro, de iogurte, a latinha de cerveja, garrafa PET, tudo que é jogado na rua também é um itens da poluição difusa. Tudo isso engloba a poluição difusa e acontece normalmente nas grandes cidades. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando hoje. Tá. O Caturro Navegante tem a ideia tem um projeto, tem alguns vídeos, algum trabalho de vídeo que mostra exatamente essa situação que o Rio Sorocaba vivia e vive um pouco ainda nesse 5% que resta de despoluição. E certo. Esse é um projeto que o Caturro quer levar para as escolas. Como que é isso, Zico? Nós estamos fazendo novas coletas de imagem do Rio Sorocaba em toda a sua extensão. A nossa intenção é fazer um filme educacional e divulgar isso o máximo possível em todos os setores da sociedade, principalmente nas escolas, que é para justamente levar essa conscientização da importância que o rio tem para todas as pessoas que moram em seu entorno e dependem das suas águas. Doutor, o senhor assistiu esse vídeo também, né? É chocante. Sim, sem dúvida. Uma das dificuldades que nós temos em algumas partes do rio é a famosa, que nós intitulamos as famosas gargantas de sogra, ou seja, quando há ocorre a obstrução natural, às vezes por uma queda de uma árvore, e isso aí naturalmente passaria, né? Agora, com o acúmulo da sujeira, com o acúmulo de garrafas PETs, capacete, bolas, estofados, né, sofás, é bizarro. Isso aí acumula, né, a água passa por baixo e você não tem condição de fazer a passagem do rio por cima. Então você tem que abrir uma picada e sair, às vezes são imensas. Então essa é a dificuldade. Ok, doutor, vamos ver para que o telespectador possa entender esse trabalho, possa entender o que estamos falando e o pedido de socorro do Rio Sorocaba. Vamos ver o vídeo. Time, you'll see the line, line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the ricochet.
Vocês de casa assistiram o vídeo, viram a seriedade desse pedido de socorro do Rio Sorocaba e com isso traduz a importância desse trabalho que está sendo mostrado aqui. Zico, realmente é muito sério. Zico, hoje, qual que é o grau de navegabilidade ou qual é a dificuldade de navegabilidade do Rio Sorocaba? Uma delas é isso que nós acabamos de ver no vídeo. Esse estrangulamento, a qual nós chamamos de garganta de sogra. Na verdade, quando as águas do rio sobem, ela invade o barranco. Quando desce novamente, o barranco fica úmido e as árvores que estão um pouco tombadas deitam e estrangulam o rio, fecha o rio. E aí essa poluição vai chegando, vai encostando e vai ficando por ali. Esse é um dos graus de dificuldade que nós temos no Rio Sorocaba. Os outros são naturais. Pedras, corredeiras, cachoeiras e as represas que tem construídas ao longo do Rio Sorocaba em toda a sua extensão. É isso mesmo, Zico. O Dr. Luiz, que veio de Botucatu, uma região talvez menos poluída, quando chegou aqui em Sorocaba, se deparou com isso, chocou mais, por isso talvez o seu engajamento? Sem dúvida. Lá os rios, teoricamente, são mais limpos que os daqui, né? Até por uma questão de não ter grandes cidades. Não ter essa população toda. Sem dúvida, sem dúvida. E tem talvez uma consciência mais apurada por conta da Unesp, lá, da faculdade, que tem vários campos, várias cadeiras, inclusive de biologia, há muitos anos. Chega a 40, 50 anos a Unesp em Botucatu. Então, essa preocupação ambiental é difundida pela Unesp de Botucatu. E aqui encontrei essa problemática e nós estamos enfrentando novamente por conta que cidades da região, como Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Mairinque e São Roque, estão jogando esgoto sem ser tratado na represa do Pararanga, na represa da Light. Então, aonde nós fazemos a captação de água para Sorocaba, estão poluindo e a Sabesp ainda não tem um plano definitivo para tratar esse esgoto doméstico dessas cidades que eu citei. Isso é muito sério, então as autoridades vão ficar atentos. Zico, agora eu quero que você explique, vou jogar a bola para você. Vou tirar do doutor, porque o doutor lançou a polêmica ali, eu creio que sua sogra não está assistindo. Por que esse nome garganta de sogra, desse estrangulamento aí do rio? Porque ali só para o que é aquela chamada curva de rio, só para o que não é bom, né? Só para o que não é bom, inclusive os caturros. O caturro é uma exceção. Na verdade é o estrangulamento mesmo do rio, né? É um trecho do rio onde você pega uma curva e ele diminui um pouco a sua largura. E se aí cai um obstáculo, como uma árvore, por exemplo, nós chamamos de garganta de sogra, estreito porque só tem pigarra, só tem entulho. Aí por isso, a verdade a sogra é aí. Assim, é por aí. Tá, ok, Zico. Eu quero agradecer a participação do Dr. Luiz Henrique Ferraz, né, esportista, advogado, que se engajou aí também nesse projeto com o 14 Navegante. Obrigado, Dr. Luiz, pela participação. Eu que agradeço, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores. Zico, quero lhe agradecer imensamente, lhe agradecer por como nós fomos recebidos em sua casa, a equipe do TVR Sport, agradecer pelo carinho, pelo café gostoso, leve o nosso agradecimento à sua esposa. Imagina. Quero agradecer pelo convite de descermos o Rio Sorocaba, quero agradecer com que carinho você nos recebeu lá no dia 22. Imagina. E agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer receber vocês e é importante o trabalho de vocês, porque quanto mais a gente divulgar sobre esse trabalho, é sempre muito bom, né? Trabalhar juntos na conscientização da população para o bem-estar do Rio Sorocaba. E conte com a gente sempre, estaremos sempre envolvidos. Caturros, pode contar com a equipe do TVR Sport. Agradeço a oportunidade. Tá ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais com essa conscientização, que você possa passar ao seu vizinho, aos seus filhos, a todos. Sorocaba precisa, o planeta todo precisa, água é importante para a vida. Espero você no próximo programa. Até lá!